Em nome de Jesus Cristo, o Filho enviado de Deus para salvar o mundo. Amém. Impressiona o quanto cada vez mais esse mundo consumista tenta nos vender uma ideia de que aquilo que realmente importa na vida pode ser comprado, que o que importa na vida se resume a riqueza, sucesso, fama, reconhecimento. Alguns até arriscam dizer que essas são promessas bíblicas, quando na verdade eu acho justo nós reconhecermos que a Bíblia fala muito mais sobre o caráter não só do cristão, mas do mundo todo. E por falar em caráter, eu gosto de uma definição que é bastante simples e muito instrutiva. Caráter tem a ver com o que uma pessoa é e o que ela faz. Se a gente for colocar isso numa fórmula matemática, caráter é a soma do que alguém é e do que ela faz. Identidade e ação, duas coisas que precisam andar juntas. Um exemplo bem prático disso é o que acontecia há algum tempo com os sobrenomes de origem alemã, onde o que uma família fazia aparecia no seu sobrenome. Por exemplo, Weber indicava que aquela pessoa era tecelã, trabalhava com tecidos. Becker, que trabalhava na padaria, fabricava pães, e assim por diante. Só não me perguntem o que é Belling, que eu até hoje não sei. Mas o que interessa é o que a Bíblia tem a dizer sobre o nosso caráter. Primeiro porque a própria Bíblia tem um caráter próprio. Ela é a palavra de Deus e ela também age, ela revela, ela faz. Ela revela sobre Deus e revela sobre nós. Falar e fazer, ser e fazer. O início do Evangelho de João, nós não lemos hoje, mas vocês podem verificar. O início deste Evangelho começa de uma forma bastante interessante. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Essas palavras de João, na verdade, estão ressoando as palavras do primeiro livro e primeiro capítulo da Bíblia, quando diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Já pararam para perceber como em Gênesis Deus fala e as coisas acontecem? Quando Ele disse haja luz, aconteceu. E no final de tudo isso, Deus viu que tudo o que Ele havia feito era muito bom. A humanidade criada ali era muito boa. Primeiro porque junto a essa humanidade havia impresso o caráter de Deus. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E o caráter se estendia também naquilo que as pessoas deveriam fazer, porque Deus deu ordens. Ele disse: cuidem, cultivem esse jardim, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Ser e fazer andam juntos também na vida humana. Mas a Bíblia não nos diz exatamente tudo o que nós gostaríamos de saber. Mas o que ela diz e nós sabemos é que aquele casal não deu ouvidos a Deus, não confiou naquela promessa, não guardou aquelas palavras, e a consequência a gente sabe. Eles sofrem a morte e todas as consequências da morte. Não se trata de um deslize, assim como se fosse qualquer coisa, como se fosse um acidente de trânsito, um erro leviano, mas se trata de uma infração séria, uma infração grave contra o próprio Criador. A partir de então, muda-se o caráter do ser humano. Ele já não é mais totalmente bom e perfeito. O caráter passa a constar como um caráter de pecado. A natureza humana, toda a sua essência é pecaminosa. Não só o seu ser, mas o seu fazer também é pecaminoso. O episódio narrado em Números mostra isso para a gente de uma maneira bastante clara. O povo que foi libertado da escravidão do Egito, que passou pelo mar aberto, pisando em chão firme. O povo que viu e viveu esses e tantos outros milagres, esse mesmo povo reclama
e reclama logo de comida. Parece adolescente enjoado. Aliás, quem nunca reclamou, né? E aí um fato curioso é o que Deus faz. Deus manda nada menos do que cobras venenosas. Cobras que mordiam aquelas pessoas e elas morriam. Aí o povo acorda, aí o povo se dá conta do que fez e vai falar com Moisés. E nessa fala faz uma confissão. Nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus. E aí a misericórdia de Deus é instantânea e dessa vez ele reage, dizendo para Moisés fazer uma serpente. Curioso, né? Aquilo que causava o mal para o povo, Deus usa e pede para Moisés fazer uma serpente e colocar no alto de uma haste. Todas as pessoas que fossem picadas por uma cobra, assim que olhassem para aquela serpente, seriam instantaneamente curadas. Não iam morrer por causa daquele veneno. Mas as pessoas, com o passar do tempo, esqueceram o que aquilo significava, esqueceram a promessa de Deus presente ali e não se deram conta que aquela serpente na haste apontava para a maior promessa de Deus ao mundo, a promessa da salvação. É sobre isso que Cristo fala a Nicodemos, no que nós lemos no Evangelho hoje. Era preciso que Cristo fosse levantado à cruz. E Jesus diz mais, Jesus sempre vai além. E o que ele diz é o que nós podemos chamar de o resumo de toda a Escritura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Da forma que João coloca o mundo aqui, não é mais aquele mundo perfeito, criado, bom, lá do início, mas é a situação do mundo após o pecado. O mundo que se afastou de Deus, o mundo que se tornou inimigo de Deus. Querem um exemplo mais próximo? Abram qualquer noticiário, qualquer canal de notícias, rede social, e vejam um mundo que está repleto de incredulidade, impiedade, falta de justiça, falta de bom senso, um mundo tomado por todo tipo de violência, corrupção, prostituição, cobiça, inveja, assassinato. Em resumo, um mundo contaminado pelo pecado, um mundo inimigo de Deus. Se vocês querem um exemplo ainda mais próximo, tomem um espelho nas mãos e vejam. Ali está um reflexo do mundo. Ali está o que o mundo tem, pecado. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que a nossa vida também é contaminada pelo pecado. E Paulo fala disso aos Efésios, quando ele diz que antes da graça nós éramos mortos em nossos pecados. Nós éramos filhos da ira. Aquilo que nós fazíamos era inclinação má, inclinação mundana, inclinação da carne e do pensamento. Mas é esse mundo, contaminado pelo pecado, que Deus ama. Por mais curioso, por mais absurdo que possa parecer, é esse mundo que nós fazemos parte e é esse mundo que Deus ama. De que forma? Dessa forma, dando a si mesmo na pessoa de seu Filho. Deus deu o seu Filho unigênito, a maior, a mais intensa, a mais significativa demonstração de amor, de cuidado e misericórdia. Deus amou o mundo não porque o mundo é amável, porque o mundo é bonitinho, porque o mundo é legal. Deus amou o mundo porque Deus é amor. E esse é o caráter de Deus. Os versículos aqui mostram quem Deus é e o que Ele faz. E por que Ele faz isso? Para que vocês e eu, para que o mundo todo seja beneficiado por isso. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo debaixo do pecado já é um mundo condenado. E essa condenação veio lá no deserto, aliás, lá no jardim, quando o ser humano
ouviu de Deus que se comesse do fruto, se desobedeceria, morreria. E assim aconteceu. Mas ainda naquele jardim, Deus enviou a sua promessa, Deus revelou a sua promessa de que haveria salvação. Porque não é compatível com o caráter de Deus tolerar o pecado. Na presença do Deus santo e justo não há pecado. E esse é o Evangelho. Deus deixa claro que a sua intenção, que o seu objetivo é salvar o mundo inteiro, enviando e entregando o seu único Filho Jesus, até a morte de cruz, onde Ele coloca todos os nossos pecados. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos ali alguém que sofre no nosso lugar, alguém que carrega o pecado que nós deveríamos carregar, a culpa, a condenação, fez com que Cristo fosse levantado para que houvesse perdão e salvação a cada um de nós, ao povo naquele deserto, a toda a igreja no mundo, inclusive os nossos inimigos, porque Deus também ama cada um deles. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesses tempos em que nós vivemos famintos, sedentos da palavra de Deus, Deus nos convida a dar graças a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, como o salmo lido hoje. Na Quaresma, cada um de nós é convidado a olhar além de si, além dos nossos absurdos pecados. Nós somos convidados a olhar para a cruz, olhar para Jesus e ver o que Ele fez por nós. Amém.